Olá, meu querido, minha querida. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Estou aqui para trazer uma reflexão abençoada de Deus para o teu coração. Mas antes de ministrar essa bela reflexão de Deus, bíblica, para abençoar teu coração, tua casa, tua família, se inscreve aí no nosso canal, curte aí, nos ajuda a compartilhar a mensagem do Senhor Jesus Cristo para que alcance muitas vidas. Pois bem, o texto que nós iremos refletir é Gênesis capítulo 32, os versos 22 ao 32. Todo mundo conhece aquela passagem em que Jacó lutou contra o próprio Deus para alcançar um milagre, para alcançar a sua graça diante do Senhor, a sua vitória. Mas é bom nós entendermos que, outrora, esse texto, Isaac, ele se casou com Rebeca, tiveram 2 filhos, o seu primogênito é Esaú, o mais novo Jacó, e a Bíblia diz que Esaú era caçador, homem de caça, vivia no campo. Jacó, por sua vez, era um rapaz de lá, de casa, de família, de coisas mais domésticas. E por isso Jacó aprendeu a cozinhar. Certo dia vem Esaú com muita fome da caça, e Jacó então está fazendo guisado, ele pede o guisado, e Jacó estava de olho na primogenitura, porque Esaú não valorizava a bênção da primogenitura. Para você entender, a bênção da primogenitura é uma ação entre o povo hebreu, o povo judeu, e eles têm essa ação de o pai, quando estiver prestes a morrer, ele passa seus bens através de oração, através de um ato profético para o seu filho mais velho, e o mais velho, Esaú, não valorizava. Jacó, pelo contrário, apesar de não estar nesse naipe da primogenitura, ele valorizava e queria, até que Esaú vende a sua primogenitura para Jacó. Jacó compra, ainda novo, ambos não eram casados, viviam com seus pais. E quando chega a hora de Isaac passar a primogenitura para Esaú, a Bíblia vai deixar bem claro que Jacó, junto com a sua mãe, engana Isaac e toma a primogenitura. Isaac já estava cego, velho, já estava prestes a falecer, e ele toma a bênção. E isso dá uma situação muito grande, porque Esaú quer de volta, Jacó sai de casa, e o nome de Jacó se torna, na verdade, um peso, um karma, melhor reformulando, um peso, na verdade, isso, algo de dor na sua alma, porque Jacó, do hebraico, significa suplantador, enganador. Ou seja, onde ele ia, as pessoas sabiam que ele era enganador, que ele era suplantador, que ele era isso, até que ele vai para as terras de Labão. Lá trabalha para Labão de graça, para casar-se com Raquel, e Labão engana ele acaba se casando com Lia ou com Leia, como você queira falar, e a Bíblia vai deixar bem claro que ele trabalha 7 anos e casa com Lia, mais 7 anos trabalha, se casa com Raquel, enfim, tem essas 2 esposas, como era normal e era comum nessa época, a lei da poligamia. A poligamia é o direito civil de um homem judeu casar-se com mais de uma mulher, civilmente falando, de maneira organizada, não bagunçada através de ações de adultério, não. Enfim, ele se casa com 2 mulheres, os anos vão passando, ele enriquece, todavia esse peso ainda está nas costas dele. Ele, apesar de alcançar muitas coisas, o passado dele condena, como muita gente alcançou muitas coisas, mas o passado ainda condena. E as pessoas ainda tinham uma má fama, Jacó ainda tinha essa má fama, e as pessoas apontavam a má fama de Jacó. Jacó, ele passa muito tempo, muito mais do que um pouco mais de 14 anos nessa guerra, nesse problema, até que Jacó, ele agora está com 11 filhos, casado com as suas 2 esposas, 11 filhos, está bem financeiramente, já tinha tido encontro com seu irmão, porém, apesar de ter sido reconciliar com seu irmão, ainda essa situação havia pesante sobre sua mente e seu coração diante da sociedade. Ele precisava de um novo tempo de Deus na vida dele. O passado prendia ele, e a Bíblia vai dizer que Jacó, então, ele toma uma atitude de fé, uma atitude firme de fé, e muitas vezes o que falta em nós, sabe o que é para mudar a nossa história? Atitude de fé. Uma atitude que venha mudar a nossa história, uma ação diante de Deus que venha provocar uma reação de Deus em nós. Quem sabe você está vivendo uma situação dessa, alcançou tantas coisas, mas o teu passado ainda te prende. Deus está te dizendo hoje, está na hora de você tomar uma atitude nova. E que atitude nova é essa? De esquecer o passado e querer um tempo novo em Deus.
tempo novo no Senhor. Alamassuri bikandarahai. Um tempo novo no Deus eterno. Pois bem, a Bíblia vai dizer então que Jacó, em um certo dia, ele, na parte da noite ainda, ele vai até o Vale de Jaboque, ou o rio de Jaboque. A palavra Jaboque é uma palavra hebraica que significa efusão. A Bíblia diz que ele vai até aquele lugar de efusão, um lugar decisivo para ele. E o que ele faz? Pega suas 2 esposas, seus 11 filhos, suas concubinas, e manda atravessar o rio e vão para o outro lado. Depois ele pega todos os seus bens e os seus servos, por ordem dele, atravessam com os seus bens e vão para o outro lado. Ele era muito rico, estava bem financeiramente, e Deus até ajudou ele a ele prosperar, porque ele foi dizimista, e ele atraiu essa ação de dizimar, de ofertar, e Deus o abençoou. Pois bem, a Bíblia vai dizer então, meus amados e amadas, irmãos e irmãs queridos em Cristo Jesus, que Jacó fica só, e ele está à noite, e já está indo para a madrugada, e ele está só. E a Bíblia diz então que aparece diante dele um varão, na verdade o próprio Deus, em uma ação teofânica. A palavra teofania, Deus, fania, aparição, manifestação, enfim, que teologicamente a gente fala desse jeito. Deus apresentado em algo, Deus representado através de um homem, aparece para ele. E ali ele começa a lutar com ele a noite inteira. Eu vou repetir para você. A noite inteira, a madrugada, afinco, a madrugada raiante. Ele luta com o próprio Deus. E a luta dele é uma só. Eu quero o meu milagre. Eu quero que o Senhor mude a minha história. E é isso que muitas vezes falta em nós. Essas atitudes que Jacó teve. E eu quero destacar aqui para você, em rápidas palavras, mas com alguns bons versículos, que nós temos que ter 3 atitudes que Jacó teve para alcançarmos o sucesso diante de Deus. A primeira atitude que Jacó teve foi essa. Jacó, ele teve fé em Deus. Ele agiu pela fé. Ele teve a atitude da fé, a fé prática. Para você que quem sabe, fica meio complicado essa questão de fé, como se receber fé. Fé não se recebe por oração. A gente pode orar para que Deus venha aumentar a fé, mas receber a fé na sua raiz, a gente só recebe por meio da palavra. Romanos 10:17 diz o quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem recebe esta fé pelo ouvir da palavra, como corretamente passa-se a viver a justiça de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Abacuque 2:4 na parte B, mas o meu justo viverá pela fé. A Bíblia também diz em Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se recuar, minha alma não tem prazer nele. Quem vive essa fé prática, alcançada realmente pelo ouvir da palavra, pelo dar crédito à palavra, tem o poder sobrenatural da fé através das suas atitudes. E a fé genuína é a fé com atitudes. Pois Tiago já falou, né? Tiago 2:26. A Bíblia diz o seguinte para nós: assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé que agrada a Deus é a de atitude. Quem tem a fé de atitude alcança milagre. Fé esta de Mateus 17, versículo 20, na parte B. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, ergue daqui para colar e é de passar, e nada vos será impossível. Essa fé de milagres que você tem que ter. Aqui Jacó teve a de Hebreus 11:1. A Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Ou seja, a fé te dá o poder para esperar na vontade de Deus, o tempo dele, e ainda te faz ver o milagre antes dele acontecer. É o poder sobrenatural da fé. Fé esta que nos aproxima de Deus, de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível acreditar em Deus. Ora, sem fé é impossível você se aproximar de Deus, porque esta fé é que vai te aproximar do Senhor e te fazer entender que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha o poder sobrenatural da fé. Você entendeu aí? A fé te faz se aproximar de Deus e Deus te dá o galardão por meio dela. A segunda atitude de Jacó para a vida dele mudar, primeiro foi a fé de atitude. Segundo, guarda aí no teu coração,
foi a perseverança dele. Ele perseverou. Ele agarrou e disse: não largo até o Senhor me abençoar. Não largo, não largo. E eles rolavam para um lado e para o outro. A Bíblia ensina, mas ele não abria mão. Persevera como Jacó. Nós temos que perseverar. Sabe o que é perseverar? Ser constante naquilo, fazer e não parar. Vamos lá para a Bíblia? A Bíblia é muito enfática em nos dizer, queridos e queridas, que nós temos que perseverar. Lucas capítulo 21 versículo 19. A Bíblia diz o seguinte: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Quem persevera é salvo, a Bíblia diz. Olha o poder da perseverança, meu irmão. Nós temos que viver a vida da perseverança. Como fala em Romanos 12:12. Alegrai-vos, né, na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Você precisa perseverar, porque a Bíblia deixa bem claro: quem persevera, Deus ouve. Olha essa outra verdade, Gálatas 6, e versículo de número 9. A Bíblia é muito enfática para nós. Ela diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Nós só iremos alcançar milagre, meu amigo, minha amiga. Sabe quando? Quando a gente perseverar. Se a gente perseverar, no final desta guerra vai ter vitória, para a honra e para a glória do nosso Deus. Olha esse outro texto e último dessa segunda verdade, Hebreus 13:1. A Bíblia diz: permaneça o amor fraternal. Ou seja, quem tem perseverança vive o amor do Senhor de manhã, tarde, à noite, de madrugada. A segunda verdade que você precisa entender é: persevera. Vamos lá para a terceira. Se a primeira é fé de atitude, a segunda, é perseverança. A terceira, guarda aí no teu coração: Jacó só alcançou o milagre porque dependeu de Deus. Você precisa depender de Deus. Sabe o que é depender de Deus? Depender de Deus não é ter Ele como a última opção. Depender de Deus é ter Ele como a única opção para a sua vida. Sem Deus você não é nada, com Deus você pode tudo. Sem Deus você não passa de um pó e pro pó vai voltar. Mas com Deus tu és uma arma na mão dele e tu podes todas as coisas nele. É a dependência, depender dele, é depender sua vida. Então dependa de Deus. Dependa de Deus, pois a Bíblia diz lá em Salmo 62, versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, e a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Olha isso, olha só que o salmista Davi falou, declarando que sem Deus ele não era salvo. Sem Deus ele não podia ser nada nesta vida. Olha a dependência de Deus. Nós temos que estar na mesma dependência de João, capítulo 6, versículo 67 ao 69. A Bíblia deixa bem claro, meu amado e minha amada. E perguntou Jesus aos 12 discípulos: quereis vós também retirar-vos de mim? Respondeu-lhe Simão Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A Bíblia é muito clara, irmãos, que os 12 discípulos, os 12 disseram para o Senhor: nós não podemos nada sem o Senhor Jesus. Dependa dele. Tenha fé de atitude, tenha perseverança e dependa dele. Jacó teve essas 3 atitudes através da sua ação. E a Bíblia diz que o anjo chegou para ele e disse, na verdade, o varão, Deus apresentado ali naquele homem, disse: deixa-me ir, porque eu tenho que ir antes da alva, antes do dia raiar. Ele disse: eu não largo até o Senhor me abençoar, eu não largo até o Senhor me dar vitória, eu não largo até o Senhor me ajudar, eu não largo, até que o anjo tocou a parte posterior da sua coxa e rompeu o nervo ciático dele, meu irmão. O nervo ciático, ele é uma juntura de 3 fios que sai do finalzinho da coluna e passa atrás da coxa e se distribui por toda a coxa, atrás, no posterior da coxa, na panturrilha, e desce até o calcanhar e passa pela lateral do pé. O anjo pegou a espada e tocou, ao ponto dele sentir uma dor inimaginável, um nervo rompendo. A coxa se deslocou, a Bíblia diz, mas ele não abriu mão. Por quê? Porque ele tinha fé prática, tinha perseverança. Porque Jacó tinha, sabe o que, irmãos? Dependência de Deus. Ele sabia que sem Deus ele não ia para lugar nenhum. O diabo quer que você pare. Os problemas querem que você pare, mas continue agarrado no Senhor. Não abra mão. Isso aí é só um teste de Deus em você, que Deus só prova quem ele está querendo aprovar. Foi aí que o Senhor viu que ele não ia largar, experimentou ele até o final e viu que ele não ia largar. E o Senhor olhou para ele e perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó.
suplantador, enganador. É o meu nome. O Senhor disse, teu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Sabe o que significa Israel, príncipe de Deus? Aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Teu nome vai ser de honra. Tu vai ser um homem honrado diante da sociedade. Quando Deus mudou o nome dele, o Senhor estava dizendo para ele, estou mudando toda a tua estrutura de vida, todas as tuas características de vida. A partir de agora, tu vai ser um grande homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi aí que ele recebeu o milagre. Voltou para casa com a coxa mancando, mas declarando que aquele lugar ali que ele estava se chamava Peniel, do hebraico. Face de Deus, no sentido, vi Deus face a face. Aleluia. Ele saiu dali, ele entrou ali como um enganador, suplantador, mas ele saiu de Peniel como um grande homem de Deus e com um novo tempo de Deus sobre a sua cabeça. Você crê em palavra profética, então receba, meu amigo, minha amiga. Este dia Deus preparou para te dar um novo tempo de vida. Este dia Deus preparou para te abençoar. E eu profetizo em nome de Jesus que esta prova que quase te destruiu, na verdade, será o caminho. Na verdade, é o caminho que vai trazer o sucesso para a tua vida. Alamanto como anagasebre antiocolovanagai. Recebe esta palavra profética. Não volte atrás, não largue Jesus, não perca a fé. Não perca a perseverança, não perca a dependência de Deus. Deus vai te abençoar. Amém, meu irmão? Deus abençoe a você e sua família. Compartilhe esse vídeo, curte aí, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe em o nome de Jesus.